não coloque leme aonde eu não mandei você colocar. Não, vou falar de novo. Não coloque leme aonde eu não mandei você colocar. Não coloque remos aonde eu não mandei você colocar. Se Noé tivesse colocado o leme, quem iria dar direção era Noé. Vou falar de novo. Se Deus tivesse mandado Noé colocar remos, eram as mãos de Noé, a força de Noé, que daria velocidade no navegar. Está preparado para dar um glória aí? E às vezes Deus não quer que o projeto navegue. Deus quer que o projeto flutue. Localize na sua Bíblia o livro do Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 13. Quantos irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pelo prazer que Ele me concede de estar regressando a essa casa. Estávamos ali ministrando em Salvador e o pastor Vinícius entrou em contato conosco para que estivéssemos aqui e cortei os estados, as fronteiras, mas se for para pregar na Reviver, vale a pena o esforço. Porque eu amo pregar para um povo inteligente, um povo que pensa fora da caixa. E quando a gente prega para um povo inteligente, tudo é mais fácil. Você prega sem força, você prega sem precisar forçar nada, porque ao invés de ser o pregador que incendeia a igreja, é a igreja que incendeia um pregador. Então, valeu a pena todo esse esforço para estar aqui com vocês essa manhã. Pastora Wedja, Deus abençoe grandemente. Pastor Eduardo, Deus continue abençoando essa casa de uma forma sobrenatural. Diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofé, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Amados, o texto que lemos narra-nos uma das épocas mais difíceis da raça humana na face da terra. Período esse em que o pecado, a promiscuidade havia predominado nos quadrantes terráqueos. Era uma época em que a raça humana a cada dia estava a se afundar no mais profundo obscurantismo espiritual. E foi numa época pecaminosa, sanguinária e promíscua que Deus achou graça na vida de um homem chamado Noé. Se você ler
o versículo de número 8 do capítulo 6 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus não chamou Noé porque ele era bom. Deus chamou Noé porque ele tinha graça. Deus não me chama por causa dos meus méritos. Deus não me escolhe por causa das minhas habilidades. Deus me chama por causa da graça que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Porque é possível ter habilidades e não ter graça. Mas tem gente que não tem tanta habilidade assim, mas é cheio da graça. Como Noé achou graça aos olhos do Senhor e era homem justo e perfeito em suas gerações, Deus confiou a ele um dos projetos mais lindos que a Bíblia Sagrada pôde registrar, que fora o projeto salvífico da arca. O texto que nós lemos é nada mais e nada menos que a planta, a maquete, o mapeamento desse projeto. Os irmãos sabem um tanto quanto eu que para todo projeto existe uma planta. Não existe projeto sem planta. Não existe maquete ou não existe projeto sem maquete. E eu percebo aqui que o projetista, o arquiteto desse grande projeto foi o próprio Deus. Deus deu a planta do projeto para Noé. Eu acho interessante é que quando Deus deu a planta, Deus foi bem específico. Ele disse qual madeira tinha que usar. Ele disse quantos compartimentos tinha que ter. Ele disse quantas janelas essa embarcação, esse projeto tinha que possuir. Quantas portas. O tipo da madeira, que é uma madeira chamada gofé, que é uma madeira que com o passar do tempo ela não incha. Ele foi bem específico. Noé, para obter sucesso, ele tinha que obedecer a planta. Ele tinha que obedecer a maquete. Eu quero que você diga para quem está ao seu lado: quer obter sucesso nessa terra? Segue a planta de Deus. Deus já deu a maquete do teu projeto. Deus já deu a planta. Não faz as coisas do teu jeito. Não faz as coisas da forma que tu queres. Segue a planta. Segue a maquete. Porque se você obedecer a maquete, nada vai dar errado. Então, analisando aqui essa maquete, essa planta, eu percebi algo inusitado. O que, pastor? Eu li, reli, perscrutei, investiguei, fui nos originais, enfim. Mesmo Deus sendo bem específico, mesmo Deus sendo detalhista, eu percebi aqui, gente, que Deus não deixou registrado na planta que era para Noé colocar duas ferramentas que eram de suma importância para uma embarcação. Por exemplo, toda embarcação ela tem que ter uma ferramenta chamada leme. Toda embarcação
ela tem que ter uma ferramenta chamada remos. A pergunta que não quer calar é esta: por que Deus não mandou Noé colocar leme? Vou perguntar de novo. Por que esse projeto não tinha remos? Que projeto estranho é esse? Que projeto esquisito é esse? Que embarcação é essa? Que não tem leme. Pastor, qual é a função do leme? O leme tem a função de dar a direção. Se não tem leme, não tem direção. Se não tem leme, não tem controle. Se não tem leme, não tem um alvo. Pastor, que mistério é esse? Por que Deus não mandou Noé colocar leme? E qual é a função dos remos? Os remos da velocidade no navegar. Meu Deus. Então, aparentemente, esse projeto aqui estava sem direção e sem velocidade. Eita glória. Tem gente que está fora do projeto, e o fato deles estarem fora do projeto, eles gostam de julgar o que eles veem pela aparência, pelo estereótipo. Ora, para muita gente está fora da direção. Para muita gente, o teu projeto, a tua chamada, o teu sonho, a tua vida não vai sair do chão. Mas sabe qual é a palavra de Deus para você essa manhã? Não coloque leme aonde eu não mandei você colocar. Não, vou falar de novo. Não coloque leme aonde eu não mandei você colocar. Não coloque remos aonde eu não mandei você colocar. Se Noé tivesse colocado o leme, quem iria dar direção era Noé. Vou falar de novo. Se Deus tivesse mandado Noé colocar remos, eram as mãos de Noé, a força de Noé, que daria velocidade no navegar. Está preparado para dar um glória aí? E às vezes Deus não quer que o projeto navegue. Deus quer que o projeto flutue. Não, peraí. Aquilo que navega precisa de força humana para poder sair do lugar. Mas aquilo que flutua, ele não depende de nada desta terra para poder chegar onde Deus disse que ele chegaria. Levante as duas mãos que eu vou profetizar na sua vida. O teu projeto está nas mãos de Deus. A tua casa está nas mãos de Deus. Teu ministério está nas mãos de Deus. Os teus sonhos estão nas mãos de Deus. Os teus negócios estão nas mãos de Deus. Então pare de querer fazer a coisa do seu jeito. Pare de querer dar velocidade aonde Deus diz para você que era Ele que iria dar a velocidade. Noé, não coloque leme em um projeto aonde eu já tracei o caminho. Eita, vou falar de novo. Você quer colocar leme, direção, aonde Deus já traçou a direção, aonde Deus já deu o caminho.
Antes de você começar a construir esse projeto, o caminho já estava traçado, a direção já estava traçada. Então deixa Deus dar a direção, deixa Deus guiar. Ao invés de você gastar energia remando, gasta energia cuidando de quem está dentro dele. Não, eu vou falar de novo. Ao invés de você gastar energia remando, querendo chegar em algum lugar, querendo conquistar alguma coisa, gasta energia cuidando de quem está dentro. É interessante que quando a embarcação tem leme, não, essa aqui vai ter crente que vai dar um glória. A primeira coisa que o comandante faz quando vê as ondas é desviar dela. Quem tem leme se cansa tentando desviar dos problemas. Mas quem foi chamado para flutuar, descansa em cima do problema. Eu vou falar de novo. Sabe o que é que vai tirar o teu projeto do chão? O dilúvio. Vou falar de novo. O que tirou o teu projeto do chão foi o dilúvio. Aleluia. Mas sabe qual é o teu diferencial? É que você está num nível de intimidade tão grande que você tem direção sem ter leme. Porque você tem intimidade com o guia. Porque quando você tem intimidade com o guia, você chega aonde o guia quer que você chegue, sem ter aquela forcinha humana. Deus não quer que você dependa de homem. Você pode sim precisar do homem, precisar de um amigo, de uma amiga, de um parente. Agora, depender só dele, a tua embarcação não vai afundar, teu casamento não vai afundar, teu ministério não vai afundar, tua chamada não vai afundar. Sabe por quê? Porque quem está no controle é o Todo-Poderoso. E aquilo que Deus guia não afunda. Aquilo que Deus está no controle não vai por água abaixo. Eu quero saber onde é que está a igreja, onde é que está a embarcação. Oh, meu Deus. Então, projeto de Deus não tem leme nem remos, porque quem está no controle não é o homem, quem está no controle é. Segundo, agora está escrito na planta que Deus mandou betumar por dentro e por fora com betume. Pastor, o que é betume? Betume era uma espécie de um pinche que era usado naquela época para tapar as brechas de uma embarcação. Então, primeiro, eu não posso colocar leme e nem remos aonde Deus não mandou colocar. Segundo, o meu projeto, a minha embarcação não pode ter brechas.
E eu acho interessante que Deus disse: é para Betumar, dentro e fora. Eita, o irmão ali deu glória. Eu vou repetir para ver se tem outro glória. É para Betumar, dentro e fora. Tem gente que só maqueia por fora, só tapa a brecha por fora, mas por dentro Deus foi bem específico. É por dentro e por fora. Sabe o que Deus está mandando falar para você? Não é as grandes ondas que afundam uma embarcação. O que afunda uma embarcação são as pequenas brechas. E às vezes você está preocupado com as grandes ondas e se esquece de se preocupar com as brechas minúsculas. Porque são elas que fazem a água entrar para dentro da nossa embarcação. E para a gente afundar, a gente não precisa sair de dentro da embarcação. Para a gente se perder, a gente não precisa sair de dentro da igreja. Para a gente afundar, a gente só precisa dar algumas brechas. Então para de se preocupar com o tamanho das ondas e começa a se preocupar com aquelas brechas minúsculas que para você não atrapalham em nada. Pois são essas brechas minúsculas que está impedindo de você chegar onde Deus disse que você chegaria. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim: vamos betumar a nossa embarcação hoje. Eita glória. Noé não maquiou a arca, Noé selou ela. Chega de maquiagem. Deus quer que a gente sele. Chega de enfeitar por fora e mostrar que é uma coisa, mas por dentro é outra. O dilúvio tem o poder de revelar a brecha que os marinheiros ignoraram no porto. Eu vou falar de novo. Sabe aquela brecha que a gente ignora no porto? Pois é, são elas que vão atrapalhar da nossa embarcação flutuar do jeito que Deus quer que flutue. Então chegou a hora de nós taparmos as nossas brechas. Tudo que o inimigo quer é uma brecha. Não, pastor, mas isso aqui não tem problema, isso aqui não atrapalha em nada. Ei, a Bíblia diz que o que estragou o perfume do perfumista foi uma mosca. A mosca é minúscula, mas é o suficiente para estragar a essência de alguém. Não, eu vou falar de novo. A mosca é minúscula, mas é o suficiente para estragar a essência de alguém. Diga assim para quem está do seu lado: não deixe a mosca estragar a sua essência. Deus te chamou para exalar o perfume dele, e não vai ser nenhuma brecha, não vai ser nenhum pecadinho de estimação que vai atrapalhar do teu projeto flutuar. Eita, Deus está mandando eu falar aqui nessa manhã. Tem vazamento. Tem gente que chegou aqui com vazamentos. Está vazando. Aos poucos a água do dilúvio está entrando na tua embarcação. Mas fala Deus na minha boca nessa manhã. Essa é a manhã que Deus marcou na sua agenda para
para betumar a nossa vida por dentro e por fora. Ei, para entrar na nossa embarcação, para entrar na nossa vida. O diabo não precisa de uma janela, o diabo não precisa de uma porta aberta, ele só precisa de uma brecha. Mas por mais que ele tente achar uma brecha nas nossas vidas, eu estou pregando aqui nessa manhã para uma geração de homens e mulheres que estão betumados por dentro e por fora. Não tem brecha, não tem brecha, não tem maquiagem. O que tem é betume do céu. Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? Quantas vezes o diabo usou de pessoas para investigar a tua vida? Tentam encontrar brechas no teu trabalho, tentam encontrar brechas na tua maneira de andar, tentam encontrar brechas nos teus comportamentos, nas tuas atitudes. Porém, por mais que alguns investiguem a tua vida, eles não conseguem achar brechas, porque só Deus sabe o dilúvio que você tem enfrentado. E hoje, o segredo para você ter suportado tudo isso não é o fato de você ser bom, mas o fato de você estar vigilante. Eita, Deus está falando com alguém aqui. Aonde tu vai, tem um fariseu investigando a tua vida. Aonde tu coloca a planta dos teus pés, tem alguém querendo encontrar uma brecha. Mas aqui tem uma geração de homens e mulheres que estão betumados por dentro e por fora. Só quem está betumado aí, eu vou dar alguns segundos para você levantar as... Tu lembra da mulher de Potifar? Todo dia ela dizia: vem, José, se deita comigo, se deita comigo, se deita comigo, se deita comigo, José. Não posso. Está preparado para dar um glória a Deus com essa que eu vou falar? José disse: não posso. Primeiro, porque eu tenho uma aliança com Deus. Segundo, porque eu estou ocupado com os negócios da casa. Não, vou falar de novo. José estava ocupado com os negócios da casa do seu senhor. E toda vez que a mulher de Potifar convidava ele para se deitar com ela, ele dizia: não posso, estou ocupado. Estou ocupado. A minha mente está ocupada com as coisas da casa. O diabo só derruba quem está desocupado. Mas quem está ocupado com as coisas da casa, por mais simples que seja a sua função, você não cai. Sabe por que você não cai? Porque você está ocupado. Isso aqui é a cultura judaica. A história diz que no quarto de Potifar tinha uma estátua que era o Deus que Potifar se prostrava todo dia. A história diz que a mulher de Potifar, ela não tendo mais estratégias para fazer José se deitar com ela, a história diz que ela tirou o véu da cabeça, vendou os olhos da estátua e disse assim: vem, José, se deita comigo, porque o Deus do meu marido não está vendo. Sabe como foi que José respondeu? Quem foi que disse? Que o Deus do teu marido é o meu. Os olhos do Deus do teu marido são vendáveis, mas os olhos do meu Deus, diga para quem está do seu lado: os olhos do nosso Deus são invendáveis. Ele contempla o meu deitar e o meu levantar. Ele
conhece as nossas vidas quando as luzes se apagam. Ele sabe quem nós somos quando a gente desce desse altar, quem somos do pátio para fora. Deus não vê o que eu aparento, Deus vê quem eu sou. E se tem brecha, tem que ser tratada nessa manhã. Eu encerro falando isso aqui para vocês. Não tinha leme e nem remos, porque quem estava no controle era? Estava aberto o mar por dentro e por fora. Isso significa que não tinha? Terceiro, não tinha janelas laterais. Deus não mandou colocar janelas laterais. Meu Deus. Projeto de Deus não tem janelas laterais. Não, vou repetir de novo. Projeto de Deus não tem janelas laterais. Se tivesse janelas laterais, no primeiro abalo das águas na embarcação, quem estava dentro iria olhar para a direita e para a esquerda. Nada está escrito na Bíblia por acaso. Onde foi que Deus mandou colocar uma janelinha? Sabe por que Deus mandou colocar uma janela em cima? Porque se Noé olhasse para frente, ele via madeira. Para a direita, madeira. Para a esquerda, madeira. Para trás, madeira. Ou seja, ele não tinha outra saída, outra opção, a não ser levantar a cabeça. Oh, meu Deus. Deus está mandando falar para você. Eu não sei quais são os abalos que você tem sofrido nessa última hora. Eu não sei quais foram os problemas que tiraram a tua paz. Mas assim fala Deus na minha boca. Levanta a tua cabeça. Olha para cima. Foi eu que te coloquei dentro desse projeto, diz o Senhor. Foi eu que coloquei a tua família dentro desse projeto. E jamais eu te colocaria dentro de um projeto e permitiria que esse projeto te matasse. Tudo que o diabo quer é que você desista mesmo estando do lado de dentro. É que você pare mesmo estando do lado de dentro. É que você fique depressivo mesmo estando do lado de dentro. Mas assim fala Deus para você. Não sai da arca não. Deus te preservou aqui dentro. É melhor ficar aqui dentro sofrendo abalos do que ficar do lado de fora morrendo afogado. Oh, meu Deus. Deus está falando com alguém aqui. Tinha muita gente melhor do que você, com mais potencial do que você, mas eu escolhi você, porque você não tem só potencial, você tem graça. Oh, meu Deus.
Está preparado para dar uma glória aí? Uns Deus chama, outros Deus tranca. Noé não foi chamado. Tem algo que está acima do chamado. Que mistério é esse, pastor? Tem algo que está no nível acima da escolha. O que é? Deus não chamou Noé para um desafio. Deus pegou Noé e a família dele e trancou dentro do desafio. Eita glória. Depois que entrou os animais, a família, os alimentos, depois que entrou tudo, a Bíblia diz, e Deus fechou a porta por fora. Olha o que Deus está mandando eu falar para você. Eu te tranquei dentro do meu projeto. Não. Quem canta, já pode ficar aqui. Eu te tranquei. E você só sai quando eu quiser. Oh meu Deus. Você só sai quando eu quiser que você saia. Não adianta ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Eu já te tranquei dentro do meu chamado. Deus está falando com alguém aqui. Pastor, eu vou sair. Não vai, sabe por quê? Porque a janelinha é de um côvado. Não passa nenhuma pessoa. Deus já fez isso no propósito de ninguém sair. Deus está mandando eu te falar. Aguenta o processo. Não saia. Continue, permaneça. Deus está falando com alguém aqui. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga assim, ó. Uns Deus chama, outros Deus tranca. Eita. Ou você faz ou você faz. Ou eu prego ou eu prego. Ou você canta ou você canta. Não tem outra saída. Deus te trancou aqui dentro. Ó, já tem gente entendendo o mistério. Já tem gente entendendo. Está preparado para receber algo do céu aqui agora? Você vai segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado e vai dizer assim, ó, aqueles que estavam dentro do projeto passaram por duas etapas. Primeira etapa, a etapa da porta fechada. Segunda etapa, a etapa da porta aberta. Pastor Adilton, por que Deus não abriu as portas ainda? Eu vou te falar agora. Porque Ele está esperando as águas abaixarem. Ei! O problema não é quando o vento sopra e as ondas balançam a embarcação de um lado para o outro. Esse não é o problema. O problema é quando a ventania para e tudo fica bonança e a gente pensa que chegou a hora de a porta se abrir. O fato de você
está vivendo uma bonança, não significa que chegou a hora da porta abrir. Parou de inventar. O dilúvio passou. Chegou a hora da porta abrir, não. Chegou a hora da água baixar. Meu Deus. Diga assim para quem está do seu lado: a água vai abaixar. E quando a água abaixar, aquele que fechou a porta, ele vai abrir. Chamado de Deus não tem trinco por dentro. Chamada de Deus não tem maçaneta por dentro. Chamada de Deus só tem porta de entrada, meu filho. Você já está enrolado com Deus. Depois que você se enrola com o chamado, depois que você se enrola com o desafio, você não desenrola mais não. Algo grande está para acontecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse dilúvio não veio para afundar a tua embarcação. Esse dilúvio veio para tirar a embarcação do chão. Quanto mais problema, mais a tua embarcação sobe, mais o nível sobe, mais a adoração sobe, mais o teu compromisso sobe, mais o... Olha aí. Meu Deus. Seria de mim sem ti, sem ti, sem ti. O que seria de mim? Meu Deus. Sem ti, sem ti, sem ti. Não, essa eu vou falar. Sabe quem foi que entrou dentro da embarcação? A família de Noé. Gênesis capítulo 6, 19 diz que os animais entraram na arca, cada um segundo a sua espécie. Não, eu vou falar de novo. Cada um segundo a sua. Se o texto diz que as espécies eram diferentes, não, essa eu não vou falar não. Fala? Fala ou não fala? Se a espécie era diferente, isso significa que na arca o predador e a presa dividiam o mesmo espaço. Eu vou falar de novo. Se eles estavam debaixo do mesmo teto, o leão convivia com o cordeiro convivia com o leão, sem brigar, sem um atacar o outro. As espécies são diferentes. Eu tenho um temperamento, você tem outro. Você teve uma criação, eu tive outra. As espécies, os berços, às vezes se chocam. Mas aqui, gente, não é questão de convivência, é questão de sobrevivência e propósito. Se for para sobreviver, vale a pena eu conviver com a tua espécie, que é diferente da minha. Ai, eu vou falar de novo. Tem uns que parecem um leão, outros já são um cordeiro, outros já são como aves que voam, outros se arrastam no chão. Uns são grandes como o elefante, outros são pequenos como a formiga. As espécies são diferentes.
Deus não mudou a natureza dos animais. Deus mudou o comportamento. Não vou falar de novo. Deus pegou o instinto e mudou. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim: nós não somos concorrentes. Diga: nós estamos aqui com o mesmo propósito. Nós queremos sobreviver. Nós queremos ir para a glória. Nós queremos ir para o céu. E quem quer ir para o céu tem que aprender a sobreviver. Se o leão e o cordeiro ocupavam o mesmo metro quadrado sem se destruírem, o segredo não estava neles, mas no ambiente que Deus criou para eles. Eu vou aprender a suportar os teus ataques, mas também você vai ter que aprender a suportar a minha mansidão. Você vai ter que aprender a conviver, a suportar a lentidão de uns. E aquele que é lento vai ter que aprender a suportar a tua ligeireza. O propósito é um só. O propósito é o mesmo. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aqui é lugar de gente que está buscando a perfeição. Oh Jesus. Oh. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: eu não vou sair por causa de você, e nem você vai sair por causa de mim. Até porque quem está na direção não é eu e nem você. Quem está na direção é aquele que deu o projeto. O projeto não é de homens. O projeto não é meu. O projeto não é do pastor Edja, não é do pastor Eduardo, não é do pastor Vinícius. O projeto é de Deus. Projeto de Deus não afunda. Não afunda. Meu Deus, adora Ele. Adora Ele. Adora Ele.